Amém, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós leremos dos versículos 1 ao 20. Marcos, capítulo 5, versículos do 1 ao 20. O tema da pregação é: o poder misericordioso de Jesus traz libertação e restauração. E assim diz a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé para que a gente faça essa leitura. Marcos capítulo 5, versículos do 1 ao 20, diz o seguinte: entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Santo e amado Deus, nós, através dessa participação na ceia do Senhor, podemos mais uma vez constatar o poder do Senhor, que venceu inclusive a morte. Mas pudemos também constatar, Senhor, a Tua graça e misericórdia, escolhendo um povo e habilitando esse povo, através do sacrifício do Teu Filho, para que fôssemos chamados filhos de Deus. Senhor, os dias são maus, as coisas estão difíceis, portanto nós clamamos a Ti, que o Senhor relembre essas verdades maravilhosas em nosso coração essa manhã. Fala ao nosso coração através da Tua palavra, é o que pedimos em nome de Jesus, amém. Podem se sentar, meus irmãos. Há uma série chamada This Is Us, e essa série conta uma história de um casal que engravidou, e para surpresa do casal, quando eles foram ver, eles não estavam esperando somente um, mas 3 bebês. Isso no início
chocou eles. Afinal de contas, qualquer um que receba uma notícia dessa, que está grávida de 3 filhos, fica chocado no momento. Mas, com o tempo passando, eles não somente se acostumaram com a ideia de que teriam 3 filhos, como também começaram a amar os 3 que estavam ali no ventre da esposa. Passou-se o tempo da gravidez, tudo em ordem, e quando chegou o momento do parto, eis que por conta de uma complicação, um dos bebês veio a morrer. E enquanto o pai está desolado com a notícia, sem saber como contar a notícia à sua esposa, que ainda não havia acordado do parto, o médico que fez o próprio parto sugeriu a ele que ele adotasse uma criança que, por coincidência, aquela mesma noite chegou no hospital. Uma criança que fora deixada por um pai usuário de drogas na frente do corpo de bombeiros e foi levada por um dos bombeiros até aquele hospital. O homem conta essa notícia à esposa sobre a perda do filho e também fala para ela sobre o desejo de adotar. Ela, de início, ficou resistente, porém, com o tempo ela também se convenceu e eles adotaram aquela criança. E nós vemos no enredo da série que isso mudou completamente a vida daquela criança. Uma criança que viveria em um lugar completamente sem nenhum tipo de perspectiva, sem nenhum tipo de chance, ela foi adotada por um casal que proporcionou a ela um lar amoroso, proporcionou a ela a chance de estudar e de crescer. Mas essa questão de adoção não é algo simplesmente da série. Nós sabemos que tem famílias que desejam passar por esse processo de adoção, desejam mudar a vida de crianças. Mas essa mudança não é uma mudança completa, porque a criança vai chegar num ponto que ela vai poder escolher se ela vai seguir os ensinamentos do pai e da mãe, se ela vai realmente estudar e procurar ter uma vida digna, ou se ela vai se desviar, se ela vai ser atraída por drogas e por coisas que são contrárias àquilo que ela aprendeu. Nessa história de hoje nós veremos uma transformação que não é uma transformação parcial, é uma transformação completa. Nós veremos que o próprio Filho de Deus, ele opera na vida de pessoas ao ponto de transformar aqueles que não tinham a mínima perspectiva, mas ele não só transforma, ele mantém esses que ele transforma seguros até a volta dele. Nós vamos ver que o poder misericordioso de Jesus traz libertação e restauração. E nós vamos ver que esse poder misericordioso de Jesus se manifesta primeiramente através de confrontação. Meus irmãos, nós vivemos em uma cidade que é conhecida por não parar nunca. Tanto é que, me lembro que na minha infância, quando meus pais me acordavam para ir para a escola, às 5 da manhã, meu pai ouvia a rádio Jovem Pan AM, que sempre tocava uma musiquinha que na época eu detestava, que dizia: São Paulo que amanhece trabalhando, São Paulo que não sabe adormecer, porque durante a noite o paulista vai pensando nas coisas que de dia vai fazer. Muitos até se orgulham da vida corrida que nós vivemos nessa cidade. No seminário, então, que é onde eu estou estudando teologia, a coisa mais fácil é você ver irmãos dizendo que tem dormido 3, 4 horas por noite por conta da demanda de trabalhos, a demanda de leitura, e o quanto isso desgasta a nós que estamos lá. Jesus, até chegar nessa viagem que ele fez aqui, que nós lemos no capítulo 5, ele havia passado um dia inteiro ensinando. E quem já teve aqui a oportunidade de dar aula sabe o quanto isso é desgastante. Pois depois de Jesus passar o dia todo ensinando, ele fala com os discípulos para que eles peguem o barco e passem para outra margem. E logo que eles entram no barco, Jesus procura um lugar mais tranquilo e dorme. Com certeza, em sua humanidade, Jesus estava desgastado. Porém, inicia-se um enorme temporal, ao ponto de alguns discípulos que eram especialistas nas águas, eram pescadores, viviam dentro do mar, se desesperarem, chamando Jesus histericamente, e espantados pelo fato de Jesus não se importar deles estarem passando por aquele momento que provavelmente os levaria a um naufrágio. Jesus levanta do seu sono, ele já havia mostrado o seu poder
diante de enfermidades físicas, realizando várias curas, e nesse momento ele demonstra também o seu poder sobre a própria natureza, porque pela palavra dele ele manda que o mar e o vento parem, e eles param, simplesmente param. E os discípulos ficam espantados ao ponto de dizer: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E aí eles passam para outra margem do mar e chegam finalmente nesse lugar que é a terra dos Gerazenos. Quando eles chegam lá, você pensa que, poxa, passou o dia ensinando, passou por essa tempestade, agora vai ser mais tranquilo. Ainda de madrugada, na hora que eles chegam, vem um homem correndo das montanhas ao encontro deles. E esse lugar que eles desembarcaram não era um lugar comum, era uma espécie de cemitério. Algumas montanhas com cavernas onde as pessoas enterravam aqueles entes queridos que morreram. Então chegar num lugar desse à noite já não é muito legal. E quando você chega e de repente do meio desse lugar vem alguém ao seu encontro correndo, a coisa fica mais complicada ainda. Pois esse homem desceu ao encontro deles correndo, e não somente isso, o texto diz que ele estava nu, ferido e com uma aparência assustadora. Então a coisa estava ficando complicada, porque esse homem é um homem que, conforme relata o texto, foi vítima de uma enorme possessão demoníaca, ao ponto que as pessoas não conseguiam conviver com ele. Ele vivia nesse local sem poder ter convívio com os outros, ele era uma ameaça para qualquer um que chegasse, assim como estava sendo uma ameaça para Jesus e os discípulos nesse momento, ao ponto das pessoas prenderem ele com grandes correntes, esperando que aquilo fizesse com que ele parasse de dar trabalho. Porém, essas correntes não eram suficientes para prender esse homem, que ele despedaçava as correntes como se fosse uma linha de costura, coisa simples que ele fazia. Para ele aquelas correntes não eram nada. Então aquela população já não queria que esse homem convivesse com eles, e colocou esse homem num lugar à parte, num lugar deserto. E através dessa situação da possessão demoníaca, nós podemos ver o que Satanás é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Hoje, meus irmãos, muitos são também devastados por Satanás. Talvez não em uma forma de possessão como esse homem, mas devastados pelo pecado, vivendo uma vida de vícios, à pornografia, à idolatria e a tantas coisas que fazem com que essas pessoas vivam desfiguradas. Mas esse homem desce ao encontro de Jesus, provavelmente não para dar um abraço de boas-vindas, talvez com a intenção de ameaçar ou até mesmo atentar contra a vida de Jesus e os discípulos. Só que no meio desse encontro, algo sobrenatural acontece. Quando nós estudamos o texto, nós percebemos que o homem vinha correndo e ele para do nada e se prostra diante de Jesus. O que aconteceu ali? Esse comportamento do homem foi completamente imprevisível. Só que esse homem, quando ele corria ao encontro dos discípulos e de Jesus, os espíritos imundos ainda provavelmente não sabiam que se tratava do Filho de Deus. Quando eles perceberam com quem eles estavam lidando, eles se prostraram, porque eles sabiam que a única atitude que eles poderiam ter diante do Rei dos Reis, do Filho de Deus, era se prostrar, e era se ajoelhar, e era obedecer aquilo que Jesus já estava falando. E nós temos que ver, meus irmãos, que isso mostra a diferença entre os demônios e alguns homens que se dizem homens de Deus nos dias de hoje. Porque nos dias de hoje nós somos acostumados a ouvir homens dizendo que determinam a Deus que Ele faça certa coisa. Quantas vezes eu já ouvi dizer que se você for dizimista fiel, você tem que colocar Deus na parede porque Ele é obrigado a te dar alguma coisa. Os demônios sabiam que não era assim. Enquanto alguns cantam, restitui, eu quero de volta o que é meu, como se Deus fosse obrigado a dar algo para nós, os demônios sabiam que qualquer coisa que eles fizessem só poderia ser a partir da permissão de Jesus. Por isso, meus irmãos, que eles rogam a Jesus o que eles querem. Não é um simples pedido, eles imploram a Jesus o que eles querem. Porque conforme diz Paulo em Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11,
que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Muitos de nós tivemos a oportunidade de, voluntariamente, atraídos pelo Senhor, dobrar o nosso joelho hoje ao Senhor. Porém, algumas pessoas que não se dobrarem ao Senhor hoje, infelizmente se dobrarão assim como esses demônios. Serão obrigados a se render diante do próprio Deus e confessar que Ele é Senhor. Meus irmãos, é tempo de nos prostrarmos perante a Deus. É tempo de avaliarmos se de fato nós vivemos de acordo com a vontade do Senhor. Porque muitas vezes nós dizemos com palavras que somos filhos de Deus, mas com as atitudes nós não mostramos isso. Tiago diz que os demônios também creem em Deus, e não somente creem, mas eles tremem. Mas os demônios não obedecem a Deus voluntariamente, só de forma forçada. E se eu e você não formos obedientes ao Senhor, a nossa atitude será uma atitude parecida com a atitude dos demônios. Por isso, que nós sondemos o nosso coração, para identificar se de fato nós somos filhos obedientes ao Senhor, ou somos servos rebeldes. O poder de Jesus não se manifesta somente através da confrontação, ele se manifesta também através da libertação. Nesse momento, os demônios se prostram diante de Jesus e imploram a eles, a Jesus, que ele não os expulsasse de lá. E Jesus faz uma coisa inusitada, ele pergunta o nome dos demônios, ele pergunta qual é o seu nome. E aqui, meus irmãos, a ideia não é que Jesus queria conversar com o demônio, como nós vemos na televisão hoje, ou fazer uma entrevista, ou até como alguns exorcistas, tanto antigos como romanos de hoje, pensam que se você souber o nome dos demônios, você tem alguma vantagem para expulsá-los. Não era isso. O que Jesus queria aqui era mostrar ao homem que estava sendo liberto e aos seus discípulos a seriedade dessa possessão. Porque quando Jesus pergunta isso, o porta-voz dos espíritos imundos, ele diz que é uma legião porque eles são muitos. E uma legião se refere a um destacamento do soldado romano que contém cerca de 6.000 homens. Isso não quer dizer que necessariamente tinha 6.000 demônios dentro daquele homem, mas que tinham muitos. Era isso que o texto queria mostrar, por isso que eles estavam daquele jeito, por isso que aquele homem estava daquele jeito, porque era uma séria possessão demoníaca. E a legião implora a Jesus que não os mandasse para fora do país. Afinal de contas, eles estavam num território completamente pagão, num território onde as pessoas eram materialistas, onde o pecado imperava, por isso eles queriam ficar naquele lugar. E ao ponto que pastava por ali uma grande manada de porcos, e eles, mais uma vez, suplicam, mais uma vez eles rogam, eles imploram a Jesus, que mande eles para os porcos, para que eles continuem naquela região. E Jesus atende aos dois pedidos do endemoniado, ao pedido de não os mandar para longe do país, o que também a eles poderia remeter a ideia já do juízo final sendo antecipado para eles. Tanto é que no relato paralelo em Mateus, o espírito imundo fala: vieste nos atormentar antes do tempo? Ou seja, eles temiam já serem mandados para o abismo. Por isso eles pediram para Jesus para continuarem naquela região. Jesus permite, eles entram nos porcos, que de um em um vão entrando na água e se afogando, e todos eles morrem, todos os porcos. Nesse momento, havia alguém que era responsável pelos porcos, os porqueiros, e quando eles viram isso, eles ficaram apavorados, afinal de contas, eles teriam que prestar contas desses porcos que foram mortos. E eles fugiram, saíram correndo para anunciar tanto na cidade como nos campos o que aconteceu, para mostrar através disso que eles não tiveram culpa do que aconteceu, mostrar que o responsável por toda aquela bagunça era Jesus, e não eles. Então eles vão
e dizem a todo o povo o que aconteceu ali. O povo sai para ver o que aconteceu e ver que de fato tudo aquilo tinha acontecido. Os porcos tinham morrido e o homem tinha sido restaurado. Isso acontece, meus irmãos, porque onde Jesus chega, de fato, as coisas não continuam do jeito que elas estão. Jesus opera mudanças em todos os lugares onde ele chega. Existe uma famosa teologia nos dias de hoje, que é chamada de teologia do coaching, que ela incentiva as pessoas a continuarem como estão, dizendo que Jesus é compreensivo e que Ele as ama mesmo elas vivendo a vida que vivem. Mas não é bem assim. É por isso que essa teologia do coaching é tão aceita por não cristãos, porque afinal de contas eles são convidados a virem a Jesus com a sua bagagem de pecados, de maus hábitos. Eles não precisam mudar, eles só precisam trazer aquela mensagem de autoajuda de um Deus que é o seu servo e não o contrário, de um Deus que se coloca à disposição deles. Mas isso não é o que acontece com Jesus. Onde Jesus chega, um homem como Zaqueu é incentivado a restituir aqueles que ele tinha prejudicado. Onde Jesus chega, aquele que antes não trabalhava, que era ocioso, agora trabalha como para o Senhor. Onde Jesus chega, um homem que não havia entendido as suas responsabilidades como o cabeça do lar, ele toma as rédeas das coisas, em obediência à palavra do Senhor. Onde Jesus chega, as coisas mudam. E foi isso que esses homens começaram a ver aqui. Mas o poder misericordioso de Jesus também se manifesta através da transformação. E nós podemos pensar agora, imaginar, há quanto tempo será que esse homem sofria essa possessão? Será que ele tinha um emprego antes disso? Uma família? Será que ele tinha filhos? Há quanto tempo ele estava afastado, isolado do convívio da sociedade no geral e principalmente da sua família? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que quando as pessoas chegam nesse lugar, aquele que antes andava pelado, nu, agora está vestido. Aquele que se cortava com pedras, agora está sentado aos pés do Senhor que fez a maravilhosa obra na vida dele. Aquele que antes não falava por si mesmo, agora estava em perfeito juízo. E a palavra diz que quando eles viram isso, eles temeram. Essa é a obra que Jesus faz. Ele liberta pessoas. Ele tira pessoas de um contexto de escravidão, de pecados, e transforma essas pessoas em servos dele. Foi isso que nós lemos mais cedo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção. Meus irmãos, que notícia maravilhosa que nós temos. Jesus transforma as pessoas ao ponto de fazer com que aqueles que eram seus inimigos se tornem, como diz Paulo em 2 Coríntios 5, 20, embaixadores de Cristo, como se Deus falasse por nosso intermédio. É como se Deus falasse pela nossa boca. Nós temos a honra de sermos chamados de representantes do Senhor nessa terra. Nós que éramos seus inimigos, nós que vivíamos ofendendo a Deus diariamente, agora vivemos como um povo transformado, e foi assim que esse homem viveu. Só que as pessoas daquela região, quando viram isso, fizeram mais um pedido a Jesus. Jesus já tinha recebido 2 pedidos dos espíritos imundos, e nessa hora ele recebe um pedido das pessoas da região, e esse pedido não é para que Jesus liberte o restante dos aflitos, dos cativos que tinha na cidade, não é para que ele curasse mais doenças, ou nem mesmo para saber como ele pôde ter tanto poder para libertar aquele homem que ninguém nunca conseguiu libertar. Diante da perda financeira, que realmente era uma grande perda financeira, eles só pediram para que Jesus fosse embora de lá, com medo de que Jesus causasse mais prejuízo a eles. Eles não queriam saber, eles tiveram a oportunidade de escolher entre a perda financeira por conta dos porcos ou uma vida restaurada. E o que eles escolheram
foi não ter mais nenhum porco perdido. Os homens não tem problema, mas os porcos tinham problema. Por isso eles suplicam a Jesus que saísse do meio deles. E Jesus, mais uma vez, atende o pedido. E embarca novamente para sair, até que ele recebe um último pedido no texto, que é o pedido desse homem, que antes estava cativo pelo pecado e que agora fora libertado por ele. E esse homem fala: mestre, eu quero ir contigo, eu quero deixar a cidade, eu quero deixar tudo aqui e quero seguir o Senhor. Afinal de contas, se a população deixou aquele homem à margem, se aquela população não ligou para aquele homem, Jesus olhou para ele e Jesus mudou a vida dele. Portanto, ele queria passar o resto da sua vida com Jesus. E se Jesus atendeu aos pedidos dos espíritos impuros, atendeu aos pedidos daquela sociedade materialista, ele ia atender com certeza o pedido do servo dele, né? Não. Ele não atende. O que mostra a nós, primeiro, que quando as coisas que pessoas não cristãs querem fazer acontecem, não significa que elas estão sendo necessariamente abençoadas. Da mesma forma que também não quer dizer que nós, quando cristãos, oramos e clamamos a Deus por algo e não somos atendidos, que aquilo é porque Deus não nos ama. Muito pelo contrário, Deus olha para nós, atende cada pedido nosso, só que de acordo com a vontade dEle. E muitas vezes quando Ele diz não para nós, é porque aquilo que nós pedimos, com certeza não será bom para nós. Ele sabe muito melhor do que nós o que nós realmente precisamos. Jesus diz para o homem: você não vai comigo, anuncia aqui, na sua casa, volta para os seus e fala para eles o que o Senhor fez na sua vida. E o homem pode nos dar um exemplo maravilhoso, porque muitos jovens, quando se convertem, pensam logo em fazer viagens para a África para pregar o Evangelho, sendo que muitas vezes eles ainda não tiveram a paciência de contar para os seus pais por que eles mudaram tanto. Sendo que na festa da família ninguém sabe o que aconteceu ainda na vida dele. Por isso nós temos que anunciar na nossa casa a mudança que Deus fez na nossa vida. Mas não somente com palavras, e sim com atitudes diárias, que mostram uma transformação verdadeira. E é isso que esse homem foi convidado a fazer. E ele atende a essa ordem de Jesus. E ele anuncia na sua casa, mas ele não se restringe à sua casa. Ele anuncia no bairro, ele anuncia em Decápolis, que significa 10 cidades que haviam ali naquela região, onde ele foi falando de cidade em cidade. Provavelmente esse homem tenha sido o primeiro missionário, comissionado por Jesus. Aquele que andava nu, ferido, agora era um missionário, anunciando as boas novas de Deus. E o texto termina dizendo que todos se admiravam. Afinal de contas, meus irmãos, o que pode impressionar mais uma pessoa do que uma vida transformada? Com certeza tinha um peso muito maior para os moradores daquela região ver aquele homem restaurado do que se viesse um grande pregador conhecido, famoso de outro lugar para falar do que ele estava falando, porque aquele homem foi restaurado, eles sabiam que aquele homem tinha vivido. Então aquela transformação era real e visível aos olhos deles. Isso fazia com que eles se admirassem. Isso também nos mostra, meus irmãos, como o Senhor Jesus é amoroso. Primeiro porque, mesmo ele tendo sido rejeitado por esse povo, ele poderia ter recrutado esse homem para ser mais um dos seus discípulos a seguirem ele e ajudarem na evangelização, mas ele deixa uma prova viva entre aqueles que o negaram, aqueles que o rejeitaram, sobre o que Deus faz na vida de uma pessoa que se rende a Ele. E outra coisa que nós podemos ver sobre o grande e maravilhoso amor de Jesus é que os discípulos não sabiam, mas esse encontro de Jesus com esse homem estava marcado desde antes da fundação do mundo. Nós, como homens, não sabemos os planos de Deus, mas Jesus passou um dia ensinando, passou por uma tempestade, para ir até aquele lugar, libertar um homem e voltar. Mesmo o Senhor sendo o Deus onipresente, onipotente, onisciente, santo, santo, santo,
Ele se importa com seus filhos individualmente. Por isso, se hoje você está passando por dificuldades, se hoje você está passando por grandes provações, saiba que o Senhor não está com os braços encolhidos. O Senhor não está cego para o seu sofrimento e Ele vê aquilo que você está passando. Portanto, creia que o Senhor é misericordioso e bondoso para te libertar de qualquer que seja a situação difícil que você esteja passando. O poder misericordioso de Jesus se manifesta através da confrontação, que mostra a discrepância entre a nossa vida e a santidade que é exigida de Deus para que nós sejamos salvos. Isso gera em nós um senso de desespero por sabermos que estamos perdidos e que nada que nós façamos vai nos libertar da morte eterna, e faz com que nós clamemos ao Senhor para que Ele traga a nós essa mesma libertação que Ele trouxe ao homem endemoniado. E quando Ele traz essa libertação, Ele também nos dá ferramentas para que diariamente nós vivamos em santificação, com os joelhos no chão, pedindo a Deus para que cada dia a gente obedeça mais a Ele. É por isso que Romanos 8 diz que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nenhum poder, nada, nem a morte pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Que nós, com a certeza disso, louvemos ao Senhor de todo o nosso coração e saiamos daqui nessa manhã cheios de confiança nesse Deus maravilhoso e misericordioso. Vamos ficar de pé, vamos orar mais uma vez? E logo após isso nós vamos cantar um último hino em gratidão e confiança ao Senhor. Vamos orar. Santo Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor nos libertou e nos transformou. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque não foi nada em nós que atraiu o Senhor a nós, mas foi única e exclusivamente a misericórdia do Senhor, que fez com que o Senhor realizasse esse plano perfeito, e que nós pudéssemos cantar, assim como Lutero cantou, que se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Encha o nosso coração dessa certeza nessa manhã. É o que suplicamos a Ti em nome de Jesus.